Irmãos, Colossenses, capítulo 3, e eu quero ler do versículo 12 ao 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 17, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, eu estava há alguns dias estudando a carta aos Colossenses, e esta é uma carta muito bonita, é uma carta muito enriquecedora aos nossos corações. É uma carta que o apóstolo Paulo fala da supremacia de Cristo. É interessante quando nós começamos a estudar a carta aos Colossenses e começamos a ver o contexto que ela foi escrita, é o que nos desperta mais atenção. Colossos era uma cidade que ficava a 160 quilômetros de Éfeso e fazia fronteira, era vizinha de Laodiceia e Herápolis. E juntamente essas três cidades, elas ficavam onde o pessoal chamava de Vale do Lico. Eram cidades comerciantes, cidades que vendiam, tinham a sua produção têxtil. E é interessante que não foi Paulo que fundou essa igreja. Quando Paulo esteve em Éfeso pregando nos seus 3 anos, a Bíblia fala lá em Atos 19 que toda a Ásia, desde o judeu ao grego, ouviu a pregação do Evangelho. E lá quando a palavra foi pregada, tinha alguns homens que eram da cidade de Colossos. E entre eles Epáfras e Filemão. E pela história, o contexto, quem funda esta igreja, quem começa esse trabalho é Epáfras, o pastor desta igreja. Então, ele começa essa igreja na casa de Filemão, e essa igreja ela se torna uma igreja modelo, uma igreja que seguia o padrão do reino, uma igreja exemplo. E em determinado momento, Epáfras vai visitar Paulo em Roma, quando Paulo está preso, levando uma carta passando como que estava aquela igreja, como que aquela igreja estava se desenvolvendo. E lá leva consigo algumas coisas que estavam surgindo no meio da igreja, algumas heresias que estavam surgindo no meio da igreja ali de Colossos. A igreja tinha na sua grande maioria judeus, mas também tinham pessoas gentias. E havia surgido no meio algumas heresias misturadas com a religião judaica e com o paganismo da filosofia helenista, da filosofia grega. Então era uma mistura de lei com gnosticismo, e foi chamada essa doutrina de a heresia de Colossos. A gente não sabe ao certo o que era, mas quando Epáfras leva esses acontecimentos a Paulo, Paulo escreve esta carta de Colossenses. E nesta carta fica evidente que Paulo rebate algumas coisas. Entre elas, Paulo ele elenca a supremacia de Jesus.
mostrando que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, que Cristo é tudo em todos, que Cristo é Deus e não há outro maior ou menor, Cristo é Deus. Porque surgia no meio deles uma heresia de que Cristo era inferior a Deus. Entre eles também surgia uma heresia de que o corpo era mau. E por isso então, por ser o corpo mau e só o espírito ser bom, você podia fazer o que você quisesse com o seu corpo. Então Paulo começa a rebater, a partir do capítulo 2, esta heresia, essas heresias que estavam surgindo ali, falando da supremacia de Cristo, falando do senhorio de Cristo, falando que Cristo havia nos salvado, que Deus enviou a esta terra para nos salvar, que Ele cancelou a dívida do pecado que nos condenava. Paulo inicia também a sua carta trazendo elogios a esta igreja, dizendo que ele ouviu, porque esta é uma igreja que Paulo escreveu, mas ele não conhecia pessoalmente as suas ovelhas, as pessoas que ele estava escrevendo, diferente de outras igrejas que o apóstolo Paulo plantou. Então ele ouve falar muito bem desta igreja através de Epáfras, e ele elogia esta igreja dizendo: olha, eu ouvi falar da fé, do testemunho de vocês, de como que vocês abraçam o evangelho, e traz essas recomendações, traz essas orientações a esta igreja que estava lá em Colossos. E aqui no capítulo 3, ele inicia o capítulo 3 falando um pouco da nossa vida prática, da santidade, do nosso viver, através do nosso dia a dia. E ele começa dizendo que nós temos que pensar nas coisas do alto, não daqui da terra. Ele vai começar a combater algumas heresias, e este verso 12, que nós lemos até o 17, ele traz alguns conselhos para a nossa vida, alguns conselhos que ele elenca aqui, até de repente na sua Bíblia tem aí virtudes, que devem ser cultivadas como título, mas eu gostaria de falar sobre cultivar uma mentalidade cristã, conselhos que o apóstolo Paulo nos traz para cultivar uma mentalidade cristã. E quando eu digo aqui cultivar, irmãos, eu estou dizendo no sentido de desenvolver, de dedicar a nossa vida e a nossa mente ao Evangelho, a uma vida cristã. Quando a mensagem do Evangelho é profundamente enraizada na vida do crente, ela governa todos os seus pensamentos. E é isso que Paulo vai nos aconselhar aqui nestes versos que nós lemos. O primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá para cultivar uma mente cristã é vestir-nos com as vestes de virtudes eternas. Está aí no verso 12. Ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Este revestir-nos aqui traz a ideia de vestir uma roupa mesmo. Porque é interessante que se você voltar a alguns versículos anteriores, no verso 8, Paulo também usa essa mesma linguagem de vestimenta, mas de forma contrária. Ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar. Não mintais uns para os outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus efeitos. Paulo está nos aconselhando a nos vestir de vestes, com as vestes de virtudes eternas, com os frutos do Espírito Santo, porque agora nós somos um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Ele está dizendo que antes
nós estávamos vestidos com as vestes do pecado, do mundo, de tudo da carne, do desejo maligno, de avareza, de idolatria. E ele diz assim: e nós conhecemos a Cristo, agora nós arrancamos estas vestes. Mas nós não arrancamos e ficamos a ver navios, mas nós arrancamos nos despojamos deste velho homem, a fim de nos vestirmos de um novo homem. E ao nos vestirmos, nós temos que nos vestir de virtudes eternas, dos frutos do Espírito Santo. E ele elenca esses frutos. É interessante, irmãos, que em várias vezes, em várias cartas do apóstolo Paulo, ele elenca os frutos do Espírito Santo. O quão importante é cuidarmos disso na nossa vida. Ele fala de misericórdia, que é um comprometimento emocional com o necessitado. Ele fala de bondade. Nós somos salvos pela bondade de Deus para conosco por meio de Cristo. Devemos demonstrar essa bondade com os nossos semelhantes. Ele fala de humildade, ter uma postura de servir, tendo o mesmo sentimento de Cristo. Ele fala de mansidão, ser manso. Irmãos, é interessante que ser manso não é sinônimo de fraqueza, não é ser fraco. É interessante que um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, ele diz assim, que a mansidão é um poder sob controle. Esta palavra era usada para descrever o vento que abrandava o calor, o remédio que curava um cavalo, e um remédio que curava, e um cavalo domado. Ou seja, todos estes casos remetem a poder. O vento pode se transformar em uma tempestade, uma superdose pode ser mortal e um cavalo pode soltar e fugir, mas este poder está sob controle. A pessoa mansa não precisa perder as estribeiras, ela está sob controle. Mansidão, irmãos, é algo que como cristãos nós devemos ter, porque nós somos confrontados diariamente. Diariamente nós somos testados, a nossa fé, a nossa vida cristã é testada neste ponto. Paulo fala também da longanimidade, que é o longo ânimo, conseguir suportar provocações sem se vingar, disposição para ser tolerante. É interessante que não é o acaso que Paulo cita estes frutos do Espírito, estas virtudes eternas. Paulo está lidando com uma filosofia helenista que priorizava muito o conhecimento, muito a força, priorizava muito o status, você ser superior aos outros. Você nunca poderia falar em humildade para um grego. Não. Mas Paulo elenca isso porque Paulo está mostrando para estes homens que agora nós estamos cultivando, nós estamos desenvolvendo uma mentalidade que é contrária a tudo que o mundo prega, a tudo que o mundo ensina, a tudo que o mundo diz aí fora. Paulo está dizendo: vocês agora são diferentes. Vocês são novos homens e novas mulheres em Cristo Jesus, e a partir deste novo, vocês vão desenvolver uma mentalidade diferente. Como diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma transformação na nossa mente. O novo crente, o regenerado, ele agora tem uma transformação na sua mente. Ele agora cultiva, ele desenvolve uma mentalidade baseada no reino de Deus. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei,
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então Paulo está nos dizendo que para cultivar uma mentalidade cristã, nós temos que nos despir, nos despojar de um velho homem, das vestes do pecado, das vestes da nossa carne, e nos vestir, nos revestir com as vestes de virtudes eternas. O segundo conselho que Paulo vai nos apresentar aqui, irmãos, é sustentar o nosso próximo. Está aí no verso 13 ao verso 15, onde ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, e sede agradecidos. Queridos, sustentar o nosso próximo, não é o sustentar aqui, a palavra que está aqui, suportai-vos, ela vem do grego anechomai, que significa, que dá essa ideia de escorar, sustentar, carregar. Não é você sustentar, eu vou sustentar aqui o Osmar. Osmar, estou aqui, um dinheiro aqui. Não é esse sustentar, mas é o sustentar de carregar, de escorar, sabe? De pegar, de estar junto. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Suportai-vos uns aos outros, sustentai-vos uns aos outros, carregai-vos uns aos outros, de ajuda. E não só não é um suportar, eu suporto, não é isso, mas é de carregar mesmo e perdoar mutuamente. É estar com o nosso coração aberto para perdoar, porque nós temos que lembrar o exemplo de Deus para conosco. Se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos o nosso próximo? Esta é a ideia, perdoando como Deus nos perdoou. Se o mestre perdoa os seus servos, muito mais ainda estes devem perdoar uns aos outros. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, sustentai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Se você tem alguma queixa, vai lá e pede perdão, se reconcilia, se ajudem, assim como o Senhor vos perdoou. E aí Paulo amarra este raciocínio dizendo: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o vínculo que fecha este sustento, esta escora. É o vínculo que nos ajuda a ombrear junto com outros irmãos, a estar junto com outros irmãos, amando, perdoando-os. É isso que Paulo está dizendo aqui, que nós temos que nos amar, nos ajudar. Lembro-me aqui da parábola do servo que foi perdoado, né, da sua dívida, mas não, a sua dívida era tamanha, e ele implorou e o Senhor perdoou, mas ele saiu dali, e alguém que devia a ele pouco, ele não perdoou, e aí ele não teve compaixão. Essa é a nossa, fomos nós somos este servo. Deus nos perdoou do nosso pecado, e assim nós também devemos perdoar uns aos outros. 1 Pedro 4,8 diz: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor é capaz, irmãos, de cobrir a multidão de pecados, no sentido de perdoar mesmo. Se alguém te fez algum mal, perdoa. Abra o seu coração, quem sabe na tua família, quem sabe filho, quem sabe esposa, irmão da igreja.
Nós não podemos, irmãos, viver um cristianismo se nós não temos perdão no nosso coração. Não faz sentido, não tem ligação você dizer eu sou cristão, mas não perdoa o meu próximo, não perdoa o meu parente, não perdoa o irmão da igreja, não olho na cara. Não, irmãos, não é isso. Paulo está dizendo aqui, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos. E tudo isso seja o amor, o vínculo que vai vos unir, que vai atrair vocês. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que em seu comentário em Colossenses, que o que é a doutrina sem amor? Ela não passa de um legalismo frio e repulsivo. O que é a santidade sem amor? É um farisaísmo reprovado por Jesus. O que é a beneficência ou a caridade, né? Aqui a palavra melhor é beneficência, sem amor, não passa de um exibicionismo egoísta. O que é um culto sem amor? É formalismo abominável aos olhos de Deus. O que é a pregação sem amor? É apenas um discurso vazio. Irmãos, se não tivermos amor naquilo que nós fazemos, não vai ter nada, porque é o amor que é o vínculo de todas as coisas. 1 Coríntios 13, Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não vale de nada, não vale de nada. Então, é isso que Paulo está trazendo aqui, que nós temos que sustentar o nosso próximo. Como? Perdoando, amando. E depois disso, a paz de Cristo vai ser o arbítrio. Não é arbítrio que eu quero falar, eu estou perdendo aqui, eu estou misturando. É árbitro. A palavra aqui é o árbitro de futebol mesmo. Esportivo, aquele que dá o cartão amarelo. Esse é o sentido aqui da palavra mesmo. Depois de tudo isso, a paz de Cristo vai ser isso, esse árbitro que vai dar a sentença no nosso coração. Conselhos, irmãos, para vivermos, para cultivarmos uma mente cristã. Terceiro, para nós avançarmos, conselho que Paulo nos dá, está aí no verso 16, ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O terceiro conselho que Paulo nos dá, para cultivar uma mente, uma mentalidade cristã, é que a palavra de Cristo more em nossa vida. A palavra habitar aqui traz o sentido de dono da casa, e não só como um inquilino. Significa sentir-se à vontade em casa. Trata-se de um morador que possui as chaves da casa e tem liberdade para ocupar todos os cômodos. Sendo assim, o que Paulo ordena é que more em vós, não como hóspede, que passa um dia ou dois ali, mas como um habitante da casa que jamais sai dela. Olha que interessante, irmãos. Habite a palavra de Cristo em vosso coração. Não somente no culto de domingo, não somente na EBD, mas todos os dias ela tem que fazer morada no seu coração. A palavra de Cristo deve fazer morada. O nosso coração é a casa da palavra de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Para nós cultivarmos uma mentalidade cristã, a palavra de Cristo tem que estar enraizada no nosso coração, criar morada no nosso coração. Não é uma vez ou outra, não é uma hora quando eu preciso. Senhor, fala comigo e abre a palavra em qualquer lugar. Não é um caça-promessas. Não, a palavra de Cristo deve habitar no nosso coração como moradora. Fazer morada.
ter o controle do nosso coração. Este é o conselho de Paulo para nós, irmãos. Em dias como o que Paulo escreveu para os irmãos que estavam em Colossos, os nossos também têm sofrido, porque muitos têm abandonado a palavra do Senhor. Muitos têm se dobrado a todos os ventos de doutrina, de palavras, de motivação. É muito mais fácil ouvir algo que agrade aos ouvidos, onde homens têm pego isso e transformado em motivações diárias. Mas a palavra de Deus, ela tem muito mais poder que isso. Ela tem poder para nos consolar, tem poder para nos exortar, tem poder para nos transformar. Esse é o poder da palavra do Senhor. Em dias onde homens e mulheres já não buscam a palavra de Deus, o conselho de Paulo para nós é: habite a palavra de Cristo em vosso coração. Deixe que a palavra do Senhor faça morada. Porque, irmãos, a palavra de Deus é o alimento da nossa alma. Salmo 119, 105 diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não é somente um livro como qualquer outro, mas ela é a própria palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 1 Pedro 1,21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas aos homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, irmãos, fornece luz nas trevas. Salmo 19:8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Salmo 119:105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus deve ser amada pelos santos, meus irmãos, deve ser apreciada por nós, que somos filhos de Deus, que fomos eleitos, que fomos separados, que fomos amados antes da fundação do mundo. Salmo 119:47 diz: e alegrei-me-ei em teus mandamentos que amo. Salmo 119:72 diz: melhor é para mim a tua lei do que inúmeras riquezas em ouro e prata. A palavra de Deus deve ser amada por nós. É ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos ajuda, é ela que nos exorta, é ela que nos coloca no caminho certo. Paulo, ele está escrevendo a um contexto que estava sendo ameaçado por heresias, batendo a porta, dizendo que eles deveriam colocar algo a mais para que pudessem receber a plenitude de Deus. Nós vivemos dias onde homens dizem assim: olha, não, você tem que acrescentar, faz isso, faz aquilo, para você receber as bênçãos de Deus. Não, irmãos, nós temos a palavra do Senhor. Nós vivemos dias onde homens se intitulam os gurus da revelação de Deus. Venham que eu tenho a revelação. Não, irmão, a revelação de Deus está aqui. A palavra de Deus é a revelação dele para nós, para os nossos corações. Habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. Faça da palavra do Senhor morada exclusiva no seu coração. Não deixe com que outras coisas tomem o lugar. A física diz, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então deixe com que a palavra de Deus ocupe o espaço do seu coração. Não as preocupações, não os problemas do dia a dia, não as dificuldades, mas a palavra de Deus, porque ela vai te trazer consolo. Para finalizarmos, irmãos, o 4º conselho que Paulo dá a esta igreja e aos nossos corações está aí no verso 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O 4º conselho, queridos,
para cultivar uma mentalidade cristã, desenvolver uma mentalidade cristã baseada no Evangelho, no reino de Deus, tudo o que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Tudo o que nós nos propusermos a fazer, nós temos que pensar que nós vamos fazer para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Que nós temos que fazer todas as coisas para a glória de Deus. Eu já disse aqui algumas vezes, mas eu gosto de falar, que nós no passado fazíamos uma separação. Tínhamos uma dicotomia entre a igreja e o mundo lá fora. Muitas vezes a gente pensava que servir a Deus, estar fazendo as coisas para a glória de Deus, era somente aqui na igreja. Tocar, cantar, pregar, cultuar. E lá fora eu desenvolvo meu trabalho normal. O que isso tem a ver? Não. Mas a Bíblia é clara e ela nos ensina. E isso é uma das coisas que a teologia reformada traz ao nosso coração, que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Abraham Kuyper diz que cada centímetro desse planeta pertence ao Senhor Jesus. Então tudo que nós fazemos, desde o serviço de repente varrer uma calçada, tem que ser para a glória de Deus. O teu trabalho, o que você desenvolve, as tuas funções lá fora, é para a glória de Deus. É uma vocação também. Se você é um empresário, faça para a glória de Deus. Desenvolva a sua atividade para a glória de Deus. Você é um empregado, tem que fazer para a glória de Deus, para que em tudo que você fizer, como diz Paulo aqui, tudo que você fizer, o nome de Deus seja glorificado. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 1, ele diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? Aí a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É para isso que nós somos criados, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Romanos 11, 36, Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo que nós fazemos, irmãos, é para a glória de Deus. Não pense que, porque o irmão Daniel prega é melhor que eu. Não, irmãos, não tem nada a ver. O que você faz, faça para a glória de Deus. Tudo que vier às tuas mãos, pense, com isso daqui que eu vou desenvolver para que o nome de Deus seja glorificado. E quando as pessoas me perguntarem, por que eu faço dessa forma? Por que eu desempenho uma função diferente? Muitos, às vezes no trabalho secular, as pessoas chegam assim: mas por que você está fazendo assim? Ninguém faz dessa forma, todo mundo faz diferente. Você vai dizer: porque eu não sou todo mundo, e tudo que eu faço é para glorificar o meu Deus. Isso é desenvolver, isso é cultivar uma mentalidade do reino. Porque nós, irmãos, que somos regenerados, que fomos alcançados, Paulo começa dizendo aqui, no versículo 2, que nós, como eleitos de Deus, santos, ou seja, separados e amados, como disse no começo aqui, nós somos atraídos a Deus. A nossa postura é diferente do mundo, irmãos. A nossa postura é contrária ao mundo. Os nossos dizeres, o nosso andar, o nosso falar tem que ser diferente. É assim que nós cultivamos uma mentalidade cristã. Paulo nos dá esses 4 conselhos. Primeiro, vestir-nos com vestes de virtudes eternas. Segundo, sustentar o nosso próximo. Ajudar, escorar, prover a ele o nosso amor, o nosso perdão, perdoar,
porque se não tiver perdão, em vão nós estamos professando a nossa fé. Terceiro, que a palavra de Cristo seja morada eterna no nosso coração, e não só visitante de domingo em domingo, mas seja morada no nosso coração. E quarto, que tudo que nós formos fazer, façamos sempre pensando na glória de Deus. Como foi dito aqui, nós somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem, somos embaixadores de um reino que não é dessa terra. Então a nossa conduta, a nossa postura, o nosso posicionamento, a nossa fala é diferente deste mundo, vai em contramão do mundo. Que nós possamos, irmãos, a cada dia buscar mais de Deus, buscar sempre renovar a nossa mente para conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Não é fácil, irmãos, vivermos nesse mundo, não é verdade? Um mundo que está lutando contra tudo que tem o nome de Deus, se opondo às coisas de Deus, à família, se opondo às nossas liberdades de expressão, de crença. Mas, irmãos, nós não devemos nos preocupar com isso. Pelo contrário, a nossa esperança não está em um Salvador terreno, em alguém que vai mudar e vai nos dar benefícios nessa terra. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que virá nos buscar e vai transformar esse corpo corruptível em incorruptibilidade, e nós para sempre estaremos com o Senhor nos céus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, te adoramos, ó Pai, porque Tu és fiel, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és magnífico, Senhor, e nós rendemos ao Senhor o nosso coração. Que assim, ó Pai, nós possamos aprender com a Tua palavra, que nós possamos cultivar uma mente, Senhor, uma mente baseada no Teu Evangelho, uma mente cristã, Senhor, uma mente que está voltada para o Teu reino. Ó Deus, nos vestir de vestes, ó Deus, espirituais, ó Deus, dos frutos do Espírito no nosso coração. Possamos perdoar aqueles que têm dito palavras que muitas vezes desagradam ao nosso coração, que muitas vezes traz tristeza ao nosso coração, que nós possamos liberar perdão a estas pessoas. Ó Deus, que a Sua palavra faça morada no nosso coração, que nós possamos nos deleitar nela, Senhor, que nós possamos amar a Tua palavra mais do que qualquer alimento, que ela seja o alimento que fortaleça a nossa vida. E que tudo que nós formos fazer, ó Pai, desde o nosso levantar até o nosso deitar, seja para a Tua glória, seja para a honra do Teu nome, e que as pessoas olhem e vejam o Teu nome sendo glorificado. Nós Te louvamos por cada irmão que esteve aqui essa noite, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, aos visitantes que também estiveram aqui conosco, que o Senhor possa nos abençoar. Ó Deus, traga um avivamento ao nosso coração, que possamos a cada dia sentir mais e mais a Tua presença. É o que pedimos no nome de Jesus, agradecendo. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe, dê um abraço ao seu irmão, que Deus dê uma boa semana a você em nome de Jesus.